Olá, Ana Maria! Ana, olá pessoal, oi Bernadette, oi Rose, tudo bom? Vonei, vou apresentar então a minha grande amiga, uma convidada especial, Ana Maria Imhoff. Ela, além de ser uma grande amiga minha, é uma profissional excelente, ela é formada, ela é mestre em educação, ela é pró-universitária, né, especialista em psicologia organizacional do trabalho, atua em desenvolvimento de comportamento também dentro das organizações, também já teve experiência com capacitação de professores, né, Ana? Então, assim, Sim. a gente já estava namorando essas possibilidades do EAD e a Ana, além de tudo isso, ela ainda é escritora, né? Para uma revista, né? Para Novo Contexto, que está aqui com a gente também. E também a mãe da Luísa, uma morena linda, maravilhosa. Enfim, várias coisas a Ana é e faz. E ela tem muita vivência da educação e também fez uma pesquisa muito relevante sobre como é a percepção dos alunos, dos professores, e ela vai apresentar. Essa pesquisa foi feita depois que aconteceram os fechamentos de todas as questões, começou o isolamento social. E nós aqui do Instituto Modo, ela. Opa, Novo Contexto colocou aqui, né? Colocou já o endereço do Novo Contexto. Entrem ali para conhecer, muito bacana, adoro ler os artigos. E também, nós aqui do Instituto Modo começamos a fazer uma pesquisa em EAD, investigando as empresas, mas olhando o profissional do RH, o que ele percebe sobre o ensino à distância, né, dentro das organizações, o empresário, né, como ele percebe a capacitação dos seus colaboradores e líderes de setor, né, seja ele gestor, gerente, líder de célula. E aí eu também vou fazer uma dobradinha com a Ana, trazendo essa percepção desse cenário também. Tá bem? Então, Ana, queres começar? E como é que foi a tua experiência? O que você ouviu? Como é que você percebe esse ambiente aí da educação? Sim. Boa noite a todos, oficialmente. É um prazer enorme estar falando sobre esse assunto, que é um dos estudos que eu me debruço na minha trajetória profissional. É uma satisfação estar falando para o público do Instituto Modo também, para os clientes e amigos da Shirley. A discussão com essa profissional que eu admiro muito, que é a Shirley, e também uma grande amiga, como ela disse, que a psicologia organizacional do trabalho me trouxe, né? Como a Shirley falou, eu sou professora universitária e atualmente eu estou dando aula somente em cursos de pós-graduação. E eu vou só contar para vocês um pouquinho da história, né? Como é que surgiu a ideia dessa live, na conversa íntima minha e da Shirley, com a angústia que a gente está vivendo nesses tempos, né? Que a gente não está podendo dar treinamentos presenciais e a gente trabalha com isso. E vou contar só um pouquinho para vocês e contextualizar essa pesquisa que a Shirley falou, que deu ideia aí para a nossa live. Eu sou colunista de um site chamado Novo Contexto, e eu escrevo por uma coluna chamada A Chave do Mundo, sobre educação. E nós tínhamos já em reunião de pauta, a gente já tinha combinado todos os nossos conteúdos durante o ano de 2020. E o que aconteceu? Com a explosão, né, da pandemia, a gente não achou por bem ficar direcionando os temas das nossas colunas de acordo com como a gente tinha programado, porque, né, parecia um pouco de frieza ou falta de conhecimento, não tinha cabimento falar de outro assunto a não ser esse que realmente está tirando o nosso sono, que realmente está nos tirando sem precedente na história, né? Nós não sabíamos como lidar com tudo isso, e aí nós combinamos de adequar as nossas colunas com o monotema, né? Eu brinco que é um monotema, porque a gente só fala sobre Covid-19, só fala sobre pandemia, sobre coronavírus. Então todos nós, colunistas do Novo Contexto, tivemos que nos adaptar, né, e procurar alinhar a nossa coluna com o tema, um monotema.
E aí, como eu dou aula em pós-graduação, num primeiro momento, a pós-graduação ficou assim: não vamos dar aula, depois a gente vê como é que fica, porque eu dou aula em curso de modalidade de ensino presencial, então vamos esperar para ver como é que as coisas vão, né, ingressar, para ver que agora a gente já está começando a verificar que vai ter que dar aula, enfim, que vamos ter que encontrar outras maneiras, porque a gente não imaginou que fosse se estender tanto, né? Mas no início teve essa parada estratégica para a gente esperar para ver o que ia acontecer. E aí eu falei, o que eu vou escrever para minha coluna? E aí me surgiu a ideia de pesquisar professores, colegas meus e alunos com relação às percepções que eles estavam tendo em relação à nova realidade na educação. Porque nós já estávamos há algumas semanas parados, né? As propostas de homeschooling, aula remota, webconferência já estavam sendo apresentadas e já estavam sendo experienciadas pelos alunos e pelos professores há algumas semanas. Então eu achei por bem fazer essa pesquisa para poder escrever o meu artigo para a coluna, né? Me embasar para poder escrever e dessa forma alinhar coronavírus com educação. E foi muito interessante, né? Porque a fala, os meus ouvidos, trouxe elementos importantíssimos e que, ao conversar com a Shirley sobre isso, depois que a gente publicou o artigo, a Shirley falou, nossa, Ana, olha quanta coisa interessante para a nossa área, isso vai impactar, o que vai... E aí que surgiu a ideia da nossa live aqui, né? Esse bate-papo que a gente vai fazer com vocês agora. Qual foi o contexto da pesquisa? Eu ouvi livremente 10 professores de universidades particulares e que atuam em cursos de modalidade de ensino presenciais, tá? São 10 professores de cursos diversos, os cursos que eu ministro, né? Então temos administração, psicologia, gastronomia, moda, arquitetura. E o mesmo número de entrevistados, né? Eu vou chamar aqui de ouvidos, no alunado, né? Os estudantes. Ouvi também 10 alunos, também de universidades particulares, que estão acostumados, que optaram por cursos de modalidade de ensino presencial e que de cursos variados. E o que eles me trouxeram, né? Que no caso dos professores, 100% dos meus ouvidos, né, os 10 professores, mencionaram que, num primeiro momento, o desafio que chegou a ser assustador, né? Imagina, a grande maioria trabalha com educação profissional, como é o meu caso, com disciplinas técnicas e práticas, e se optou, né? Eu não gosto de falar aqui o que é o bom, o que é o ruim, mas optamos por trabalhar com cursos presenciais, então a nossa habilidade está mais aflorada para trabalhar com cursos de modalidade de ensino presencial, e de repente se vê, né, na obrigatoriedade de ter que preparar uma aula remota, né? Seja ela qual o nome que cada universidade deu. E aí, então, no primeiro momento, aquele desafio assustador, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, então existiu o reinventar as aulas, né? Nós tivemos que nos debruçar em estudos de metodologia, dedicação para preparar essas aulas, porque o planejamento já tinha sido feito, já estava todo para outro tipo outra modalidade de ensino. As aulas já estavam, né, em curso quando tudo foi interrompido. Então existiu esse desafio que foi obrigado que as pessoas tivessem que se reinventar. Os professores tiveram que se reinventar, estudar, se dedicar. Houve queixas, claro, com relação a excessos de trabalho, a domínios de plataformas. Tive colegas professores que atuam em mais de uma universidade, então as plataformas são diferentes de ensino. Teve essa né? Aí eu deixo realmente depois o site para vocês lerem o artigo, e ali vocês vão ver num contexto total do que foi dito, as queixas, mas aqui a gente está voltando, né, para o que realmente nos chamou a atenção e que tem a ver com o ensino à distância. E o principal, né, isso que foi o que mais me chamou a atenção, dos 10 professores ouvidos, os 10 disseram, Ana, eu ressignifiquei o ensino à distância. Né? Hoje eu vejo que é possível. Hoje eu vejo que eu tive que me dedicar, me debruçar, estudar, mas eu saio enriquecido com essa situação. Depois que passou algumas semanas, hoje eu tenho mais habilidade, hoje eu entendo melhor, hoje já não é assustador. Repito, né, o que mais me chamou a atenção é o que todos disseram.
eu não saio igual dessa situação, né? Eu realmente mudei o meu olhar. Não é questão de desejo, não é questão do que eu prefiro, mas sim que eu hoje vejo, pô, o EAD é legal também, é possível também, né? Me fez sair da minha zona de conforto, eu tive que me reinventar e olho para o EAD de uma outra forma, com um pouco mais de abertura, né? O meu olhar abriu para isso. Se por um lado os professores disseram isso, por outro, os alunos, que não foi os 10, né? Mas a maioria também disseram isso. Poxa, eu optei por procurar uma aula presencial porque eu tendo a perder o foco, porque eu acho muito cansativo, porque eu me disperso muito fácil, mas eu vi que é possível. Eu vi que também é legal, né? De acordo com a metodologia, de acordo com o professor, abriu os meus olhos e me fez eu sair enriquecido dessa situação. Então, o fato, só que eu estou mencionando para vocês, eu acho que a gente já pode tirar uma série de perspectivas, né? O olhar tanto dos professores quanto dos alunos. Eu gostaria de salientar, antes de passar a conversa para a Shirley, que parte desses professores, como trabalham com disciplinas técnicas e práticas, eles também ministram treinamento dentro de empresas. Né? Eles também dão treinamentos técnicos dentro de empresas. Então, assim, eu acho que esse assunto ficou muito bacana quando eu e a Shirley, depois que ela leu o artigo, ela falou, poxa, Ana, olha quantas coisas a gente pode trazer para essa discussão. Então, eu não vou me antecipar falando já das perspectivas, né? Mas eu acho que pelo olhar que a gente eu relatei para vocês, tanto dos professores quanto dos alunos, a gente pode já imaginar que já existiu mudança, né? Já está existindo uma mudança, pelo menos de olhar, e nós não sairemos os mesmos quando entramos dessa pandemia. Isso já tem, né, amplamente discutido nos aspectos emocionais, psicológicos, socioafetivos, enfim, mas também com relação à educação. Então, esses foram os resultados colhidos no que se refere ao olhar do professor e dos alunos com relação ao EAD, depois de algumas semanas estando vivenciando isso tudo, né? Essa aula remota, como eu falei, ou a webconferência, ou o próprio EAD no modo que a gente conhece, né? A aula ali para você fazer a hora que você quer. Então, está existindo esse movimento fortemente, por obrigatoriedade, mas que as pessoas estão apresentando um olhar positivo para isso. Então agora, Chile, vamos ouvir um pouquinho das empresas, né? Como é que foi isso? Muito bom, muito bom. Tenho várias amigas que são professoras, né? E realmente foi muita loucura para todas elas. E conversando com uma pessoa muito especial, próxima minha, que é esse final de semana veio exatamente esse relato. A calmaria, né, a turbulência já passou e agora a gente está entendendo a que serviço nós estamos e agora resgatando possibilidades de engrandecer dentro do próprio cenário, né? Então, muito legal te ouvir, né? Veio muito confirmar o que a gente vem ouvindo também. Antes de eu passar a bola para falar sobre o que as organizações estão falando nessa pesquisa, as pessoas com quem não dissemos boa noite, então boa noite para vocês. Então, aqui a Ali comentou o seguinte: como criar engajamento das crianças que não estavam acostumadas com essa dinâmica, né? Eu acho também, do ponto de vista de educação, como é que você percebe isso? Eu não sei se você conseguiu olhar para esse ponto, né, mais específico, e se sim, que consideração você poderia nos trazer? Tá, na educação infantil, né? Ela perguntou para as crianças, é isso? Isso, mais para as crianças, uhum. Acho que é a olha, realidade dela, né, Ali? Tem um menino aí de 7 anos, eu acho. Isso, Ali, né? Ali, eu vou te falar o seguinte, Alessandra. Alessandra, eu não trabalho com educação infantil, né? Eu trabalho com educação profissional e superior, mas eu tenho uma menina de 3 anos que está inserida já numa escola e que tem atividades, então eu posso te falar também como mãe e como educadora, porque o que eu percebo, né? Tem dia que a Luísa quer fazer, tem dia que ela não quer fazer. Tem dia que ela tá muito agressiva até com relação às tarefas. E o que eu percebo que é um grande desafio para as mães que não têm o conhecimento que eu tenho. Porque eu vou no que eu conheço da educação, né? Olha,
ela não está engajada, não está gerando aprendizado, ela não está significando isso. Então, eu paro, recuo e espero um outro momento. Quando eu percebo que ela está motivada, eu acabo trazendo outras tarefas a mais do que a gente iria fazer naquele dia, porque eu aproveito que ela está nesse momento, né? Então, é muito difícil, eu acredito que para a educação infantil ainda mais, né? Porque o que eles buscam, eu percebo pela Luísa, ela quer o vínculo afetivo, ela quer o brincar, ela está na fase do brincar. Então, ela quer ver o coleguinha, ela quer ver a professora. Essa semana, por exemplo, eles começaram com aulas remotas. Até então, a gente recebia as atividades e fazíamos, né, com uma orientação da psicopedagoga, conforme o ritmo deles. Mas eu tive relatos de mães amigas, né? Ai, não estou suportando, não estou fazendo, né? Ela não está aprendendo. Então, o engajamento para a criança, eu acredito que está dentro da brincadeira, tá? Não sei se eu te respondi. Mas é o que eu tô usando pra mim aqui em casa, né? Eu vou na brincadeira, às vezes é num filminho que ela tá vendo, eu lembro da atividade que a gente tinha que fazer pra escola, eu procuro mediar isso com o aprendizagem que ela deveria ter. Mas não é um momento também da gente ficar preocupado com resultados, né? Com avaliações, porque isso eu acho que é um assunto até para um pouco mais para frente, chegando na nossa live, mas eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Mas respondendo a tua pergunta com relação ao engajamento, para crianças, eu acho que você vai numa linha mais lúdica, mais da brincadeira e respeite, sabe? Respeite o momento da criança, porque o adulto tá difícil também, né? Voltando agora mais para minha área, porque, poxa, é o que eu falei, eu escolhi um curso presencial, então eu gosto da interação. Uma das queixas de um dos alunos que veio no artigo, que foi muito interessante, que ele falou: Ana, eu estou sentindo falta da interação aluno-aluno, porque às vezes eu não me dou conta daquele exemplo do professor daquela aula, e o meu colega da aula fala, ou traz o exemplo dele da empresa dele, e isso me ajuda a entender, né? Então, o adulto também está tendo essa dificuldade, porque não é a modalidade, eu ressalto, né? Mais uma vez, a pesquisa que eu fiz foi com professores e alunos de modalidade de ensino presencial, então não foi uma opção o EAD. Está tendo que ser obrigado, né, a fazer. Mas também está respeitando o seu ritmo, o seu momento e as nossas avaliações e a checagem de aprendizagem. Eu acredito que isso é uma discussão muito mais ampla e tem que ser mais avaliada em outro momento, não agora, né? Eu acho que eu respondi, né? Colocou ok. Realmente, assim, né? Na linha da psicologia, dependendo da fase, né? As pessoas vão adquirindo outras formas de aprendizado, né? Vai da brincadeira até a interação de jogos, games, dependendo da idade que eles estão. Eu acredito que a gente vai evoluir muito nas gamificações dentro do EAD, né? Eu acredito que é uma modalidade que tende a crescer bastante e ganhar um corpo legal. Então, a pesquisa com que a gente fez dentro das organizações, nós olhamos a questão do profissional de RH. Então, o que ele percebe do momento, né, de quem sabe tá levando um EAD para dentro da educação. E nós tivemos, bem no início da pandemia, foram umas 2, 3 semanas depois, deixamos o mundo, né, nosso interno dar uma assentada e depois a gente foi ver, vamos dar uma espiada no que está acontecendo, como é que as outras pessoas estão se movendo, e aí as empresas começaram a abrir aqui em Santa Catarina e começamos a fazer contato. Então a percepção foi muito, pelo que eu percebi, a preocupação de como a gente consegue entender o nível de retenção do conhecimento, né? Sendo que geralmente o profissional de recursos humanos, quando a gente realiza um treinamento, ele nos acompanha em sala. A metodologia que a Modo usa, ela é muito cocriada com o profissional de RH. Então, às vezes até feita em 4 mãos, né? Então, às vezes ela aparece, o profissional de gestão de pessoas faz uma abertura, faz uma atividade, às vezes coloca uma intenção ali. E no EAD ela teria um afastamento maior, essa foi a percepção. Mas ficou curiosa para, puxa, quem sabe possa ser uma alternativa. Quando a gente conversou com líderes, né? São colaboradores, mas são líderes de área, gestores, gerentes, a percepção foi de que, puxa, me interessa.
me interessa geralmente para um ensino à distância, onde eu estou cansado no meu dia de trabalho, às vezes estou em viagem, estou num hotel, eu gostaria de, sei lá, ver um link curto, um aprendizado curto dentro de um processo presencial que ele já esteja. Então esse líder, né, de área já se mostrou mais à vontade, interessado em fazer como se fosse um híbrido, né? Eu tenho uma possibilidade da interação, eu tenho uma possibilidade de troca, o presente, mas eu tenho a possibilidade de poder fixar conteúdo, poder fazer relembrar, tendo essa possibilidade do online. Não necessariamente 8 horas, por exemplo, dentro de uma sala, mas poder fazer um horário flexível menor em sala e também o presencial, o EAD, em momentos que ele não esteja, né, ou que ele possa administrar a agenda dele. Então essa foi a percepção. E para os donos de empresa, que foram esses 3 públicos que nós pesquisamos, demonstraram um pouco mais de receio. Olha, prefiro o presencial, prefiro que eles estejam lá, parece que a questão do opa, tá ali no dia a dia, me parece que ele vai aprender melhor. Mas tudo isso, sabe, me fez muito refletir sobre a cultura, né? Que é uma mudança cultural. Assim, a gente fala muito de cultura quando olha organizações. Então, quando você fala assim, Shirley, os professores, né, quebraram muitos paradigmas, no começo ficaram super resistentes, mas agora entendem que é o caminho. Eu percebo também que é uma cultura que pode ser que demore menos chegar porque não foram obrigados, entre aspas, a entrar forçado nesse mundo como a educação, né? A educação foi forçada, né? Vamos cumprir o protocolo de fazer as coisas acontecerem, as aulas, o protocolo. As empresas não têm essa obrigatoriedade necessariamente, né? A não ser que seja uma NR, alguma coisa que ele seja necessário aplicar. Mas, então, eles como não tiveram dentro do mundo como a educação formal, me parece que eles estão espiando, não vivenciaram e aí não conseguem bem se posicionar como eu acredito aí que as professoras se posicionaram, né? Uhum. E nesse aspecto os professores entrariam como líderes, né? Nesses 2 grupos que eu estou trabalhando ali, seriam os líderes e que teve mais dificuldade do que os alunos, né? Num primeiro momento. Eles tiveram mais dificuldade de se adaptar do que os alunos, porque a parte das universidades hoje tem uma parcela, nem que seja pequena, de ensino à distância, mesmo nos cursos presenciais. Então, eu acho que o aluno ainda teve menos resistência do que o professor, o que corrobora um pouco da tua pesquisa, né, Shirley? Que é, enquanto líderes, donos, né, no caso, enquanto os donos têm essa dificuldade muito maior, e é ele quem nos contrata, no caso de treinamentos, né, a gente acaba percebendo essa similaridade entre os professores e os donos, que aí neste contexto estão como os líderes. E me parece também a questão da base do controle, né? Bom, eu tô vendo, né? Tô percebendo que eles estão aprendendo, o conteúdo tá ali, tô percebendo que ele tá entrando, e o EAD é muito líquido, né? Então a gente não consegue ter a percepção certa de, puxa, a pessoa tá realmente aprendendo. Às vezes eu tô passando, sei lá, se é um vídeo, eu dou uma arrastadinha pra frente, dou uma comida num conteúdo, num formulário, parece que dá mais para não levar tão a sério, vamos dizer, porque tem um controle de um facilitador, de um professor. Por outro lado, né, na educação formal, a gente também vê o quanto pode ser um benefício para aquelas pessoas, às vezes, têm que pegar a estrada, né? Para ir e vir, posso treinar na minha casa, não preciso me deslocar depois do meu trabalho cansado, ir para a faculdade ou ir para o estudo. E aí tem esse preconceito também, que o EAD parece não ser tão forte, né? Quanto à educação formal. Eu não sei se apareceu isso na tua pesquisa, né? Se tens alguma lembrança disso, mas me parece que tem um certo preconceito, né?
do próprio ensino à distância. Ah, você vai fazer uma faculdade de EAD, então você vai comprar o teu certificado. Enquanto que a gente sabe quando quem vive o EAD acaba tendo que estudar muito mais que o presencial, né? Pode estar lá só de corpo presente. Então, eu gostaria de te ouvir também nesse sentido. Então, eu não gosto muito dessa palavra preconceito, né? Porque é complicado, é um tema muito polêmico, né? Eu acho que o EAD é um tema muito polêmico. Eu não gosto de usar essa palavra porque eu acho assim que são perfis, né? Eu já escrevi sobre isso também, sobre a modalidade de ensino ou presencial ou a EAD. Eu acho que o mais importante é você saber qual é o teu perfil, tanto como professor, como como aluno, né? Eu sou uma pessoa de uma linha de pesquisa interacionista. Eu vou sempre gostar do olho no olho, do toque, né? Trabalho com treinamentos comportamentais, gosto da dinâmica, gosto das atividades, mas eu também acredito que o EAD pode fazer isso por muitas pessoas, dependendo da metodologia que se usa, da forma como se trabalha, né? Então, eu acho que o preconceito existe, Sheila, e muito, né? Talvez não com esta palavra, mas assim, é aquela coisa do desconhecido. Eu já ouvi falar muito mal, mas também isso há 15 anos atrás, nunca viu nenhum material de EAD de hoje que é muito mais, que está inovado, que está diferenciado. Então, eu acho que existe sim aquele preconceito pré-concebido mesmo de antigamente, que hoje não tem acesso, então não buscou coisas novas, não viu que isso mudou muito de uns tempos para cá. Mas tem também a questão da dificuldade, né? Tem pessoas que não têm o perfil. O que foi relatado na minha pesquisa. Eu disperso muito fácil, para mim é muito cansativo, me dá sono, né? Por que eu gosto do presencial? Porque a relação, a interação aluno-professor, professor-aluno, aluno-aluno, isso me ajuda a manter focado, determinado, eu gosto mais. Então, eu acredito que, por preconceito, tem professores que têm esse preconceito, eu não sei se hoje é preconceito, né? Porque quem já está há muitos anos no mercado, como eu, que estou quase 15 anos na educação, a gente já sabe que o EAD faz parte, né? A gente tem que se adaptar a isso. Mas, às vezes, é a questão da habilidade. Eu me sinto mais hábil, eu me sinto mais completa e mais confortável como professora quando eu estou nas aulas presenciais. Isso foi um dito da pesquisa, né? Os professores comentaram: Ana, a gente tinha que se preocupar muito com a operacionalização da aula, ou seja, o cenário atrás de mim aqui, o que está chamando a atenção. Esse cenário tinha que ser montado juntamente com o espaço dividido com meu filho e com meu marido, porque a gente está em casa, está todo mundo em casa, né? Então eu tinha essa dificuldade. E uma das coisas que foi muito mencionada pelos professores, eu não me sentia espontâneo, porque eu estava ali dividindo o espaço, como eu disse, ou com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com o meu filho, num cenário que eu tive que adaptar dentro da minha casa. E ainda tem que dar aula, né? Tem que falar o que para mim já é muito espontâneo no meu ambiente de todos os dias, que é a minha sala de aula. E hoje eu tinha ainda que ser à vontade com tudo isso acontecendo dentro da minha casa. Então, e mesmo assim, esses profissionais visualizaram coisas positivas, né? Visualizaram assim, sair enriquecido dessa situação, eu vi que é possível. Eu acho que isso já mudou, amiga, eu acho. Eu vou colocar a voz aqui para Franceline, e ela coloca aqui, em suma, como tornar esse conteúdo, né, seja ele dentro de escolas, seja ele dentro de organizações, como a gente pode tornar o conteúdo, o treinamento online mais acolhedor, né, porque às vezes comparado com o presencial ele pode parecer mais frio, né, então eu tenho aqui alguma experiência, mas eu gostaria de te ouvir aí primeiro. Então, isso para mim foi uma experiência muito positiva, Franciele, né? Que é a aula remota. Ela está num distanciamento, ela está por meio da tecnologia, está inserida no ensino à distância, mas existe a interação, né? Mesmo que seja por meio do chat, mesmo que só fique, os microfones ficam desligados, eu acho que dá para se fazer uma aula acolhedora também. Né? Mesmo essas questões das lives, né? Como surgiu muitas lives nesse período, e eu e a Sheila, a gente já conversou sobre isso algumas vezes também, né, amiga? Que isso vai acabar
dando uma boa selecionada nos profissionais, porque através das lives a gente vê também quem tem conteúdo, né, como que trabalha os seus conteúdos. Então é uma oportunidade também da gente sair enriquecido nessa situação. Então eu acho que é possível sim que o ensino à distância fique acolhedor, desde que a gente use metodologias e se preocupe, né? Eu acho que é um dos assuntos da nossa live, né, Shirley, que a gente estava muito preocupado com isso. Os cuidados que se tem que ter para o ensino à distância. Não é fazer por fazer, porque está aquecido, ou porque já vinha numa crescente e agora aqueceu mais. A gente tem que se preocupar com essas questões. E a metodologia é uma delas, a forma de se disponibilizar esse material online. Pode ser por aula remota, onde as pessoas vão se interagir, como eu disse. Pode ser por meio de uma webconferência, onde as pessoas trazem as perguntas primeiro e depois a gente debate. Existe a possibilidade, sim, dependendo da metodologia que a gente usa. Sim, sim. Eu tenho uma experiência bem legal, porque alguns dos treinamentos que eu tinha fechado para esse ano, bom, alguns caras em stand-by e outros não. Vamos fazer e vamos pensar numa alternativa online presencial, né? E eu sou uma facilitadora que gosta muito também do contato. Eu acredito que o aluno com aluno, né, ele aprenda muito, né, do que quando só o facilitador fala. Então, vamos atrás das tecnologias, né, o que está a nosso serviço. Então, tem algumas tecnologias que a gente pode pegar, começa, né, a aula, a conversa e tal, e tem como abrir salas. Então, a gente pede para as pessoas irem para as salas, elas constroem, elas desenvolvem, aí o facilitador entra na sala, conversa com ela, tudo mais, né? Vai entendendo como é que tá cada uma das salas e aí volta pro grupo, entende esse processo. É um modo dele também poder manter essa troca, claro, é uma troca diferente, né? Mas depois que eles também estão acostumados, as coisas vão acontecendo. É muito da pessoa experimentar. E aí que vem a possibilidade, eu acredito que seja uma boa a gente entender assim, o que é moda e o que é útil. Né? Então, eu vou logo comprar um conteúdo online para mim, eu vou logo entrar no online. Eu acredito que no primeiro momento é importante ouvir, perceber a real demanda, né? Então, assim, eu vou entregar esse conteúdo para uma criança, eu vou entregar para um adolescente, eu vou fazer para adultos, dentro de empresa, como é que é o estilo desse negócio? Então eu percebo que online parece que é de prateleira, vai lá, compra e faz. Eu acredito que assim como as empresas customizam treinamentos e capacitações internas, elas podem também estar atentas em customizar esses trabalhos também para dentro dos seus negócios. Porque vão ter algumas empresas que vão dizer assim, puxa, vai online, mas vai até aqui. E depois vou precisar de um presencial para ver o que isso conectou. Não, esse assunto dá todo para online, tá tranquilo, com uma boa aferição de avaliação, eu vou estar satisfeita e vou estar tranquila com os resultados. Então vai muito de acordo com o que você percebe do seu negócio. E qual é a entrada? Às vezes tem públicos que não vale a pena eu já entrar, né? Eu tô falando aqui de um olhar organizacional. Pode ser que você possa começar por um público que você diz assim, puxa, que tem uma abertura, né? Vamos experimentar por esse que tem abertura. Pode ser que não seja uma necessidade maior do que o X, mas vai pelo Y que tá mais aberto, e aí pega esse grupo, né, de controle para você ir percebendo. E um fornecedor que também tem a possibilidade de se adaptar à sua necessidade. Não, tenho isso e esse é meu pacote, ok. Né? Mas pode ser que nem sempre a gente consiga atender as necessidades, seja interna, né, de uma empresa, de um negócio, de um setor. Eu acredito que isso seja muito parecido com o que a gente faz também no presencial, né? A gente que trabalha na área de gestão de pessoas, né, Shirley, a gente sabe que existe muito treinamento sendo feito sem ter sido feito um levantamento das necessidades de treinamento, realmente. Né? Às vezes treinamentos que estão sendo realizados desconectado, né? Ou fora de um contexto. Então, as preocupações elas têm que ser as mesmas, né? E para o EAD também, eu repito, às vezes as pessoas acham que, nossa, agora que tá super aquecido, tal, vambora, todo mundo vai gostar, porque além de ter o aluno que está lá matriculado numa universidade e que foi obrigado a fazer a aula, né, online, ele também está inserido dentro de uma empresa que fornece treinamentos para ele online, então ele passou a ver de uma outra forma. E ele é pai.
que ele está vendo a criança que tem que fazer o homeschooling. Então, assim, ele está tendo que ver, né? A situação mudou, o cenário mudou completamente. Então, isso está possibilitando a abertura de, como a gente já falou desde o início, abrir os olhares e a gente imaginar. Mas tem que ter essa preocupação do treinamento ligado, né? Tá indo ao encontro do que realmente se precisa a empresa, o profissional, a liderança, aquela célula, aquela equipe. Isso aí. Eu conversei também com algumas empresas que elas prestam serviço EAD já antes do momento de isolamento e até se manifestaram preocupadas, né, dizendo assim, puxa, a gente entende a qualidade de um bom EAD, a gente entende a qualidade da gestão desse conhecimento, mas a nossa preocupação é que como está tudo muito forçoso, né, esse movimento, a gente acabe caindo em descrédito, né, e que bom ouvir a tua pesquisa, porque a gente é capaz de cair em descrédito e aí, puxa, como é que a gente retoma, né, porque existem ensinos à distância e ensinos à distância. Então, como que a gente também pode se fazer entender como que é trabalhado, de como que é buscado, como que é pensado nessa estrutura. Porque um EAD, claro, ele tem um menor custo, vamos dizer, para te multiplicar interno, mas é porque às vezes se faz exponencial, no sentido, isso aqui vai servir para todo mundo, né? Então, às vezes pode ser que aconteça uma frustração por não ter tido esse alinhamento de método, de cultura, né, de uma boa acolhida antes, né, de executar o próprio treinamento. Então, e o momento certo, né, de executar também, principalmente o momento certo, né? Às vezes não é o momento ainda. Então, alguns cuidados também, né? A gente elencou na nossa conversa ali, quando eu li o seu artigo, sobre, puxa, alguns cuidados que são importantes, né? Então, o preparo desse profissional, o preparo desse conteúdo, né? De igual forma como você prepara no presencial, acredito que ainda há um cuidado ainda maior nesse momento, porque como é novo para todo mundo, né? Inclusive para quem é facilitador, que possa ter esse cuidado. E também o cuidado na avaliação, em perceber o quanto que esse seu treinamento conseguiu gerar de conhecimento, o quanto fixou, né? E o quanto que ele conseguiu entender e o quanto que foi importante ter esse feedback. E eu acho que isso é um ganho do EAD. Geralmente EAD pede feedback, né? Claro, os de sala a gente é avaliado, tudo, como é que foi e tal. Mas o EAD, ele também tem essa possibilidade de você também se avaliar como facilitador, como professor. Então, não sei como é que tá acontecendo no formal, mas como é importante a pessoa também, ou o professor, poder pedir esse feedback para os alunos, né? Claro que é um desafio, né? Capaz eles falarem assim, meu Deus, não é nada disso que eu queria, né? Era outra coisa. Bom, é um desafio, você vai ter que ir atrás de outra coisa, né? O que é possível também entregar nesse cenário. Só sei que tem muita coisa legal, tem muita coisa do que é possível, né? Investigando possibilidades, né? Até a possibilidade de gamificar mesmo o conteúdo. Tem profissionais que fazem isso, vão auxiliar na retenção do conhecimento, no gostar e no engajar, né? Eu acredito que essa colocação da Alessandra, quando ela fala do filho dela de 8 anos, também me vem muito, né? Como é que eu vou engajar esse adulto, né? E como é que eu engajava ele na sala? Pelo que ele se engajava na sala? Será que é tão diferente assim o engajamento dele no EAD? Então, são perguntas, porque se você conseguiu engajar ele lá, você vai conseguir entender aonde você vai engajar ele aqui. Então, não é passar o conteúdo porque eu sou obrigada a passar, mas é passar um conteúdo de forma, puxa, onde é que está o ponto do engajamento, né? Esse feedback eu acho que seria um dos maiores gols nesse momento de EAD. E a gente tem uma preocupação, né, com a retenção de aprendizado, né? Não só a retenção de conteúdo, mas também a retenção de aprendizado. E por isso que, além de todos os cuidados que a gente falou, que tem que se preocupar muito com os treinamentos, também tem essa questão, tem que se preocupar com os indicadores de aprendizagem. Como, né, tem que estar muito bem estabelecido pelo facilitador, pelo professor, quais são
os indicadores de aprendizagem para a gente poder cobrar depois, né? E avaliar. E nesse momento está tudo também no ponto de vista da academia, tá, Sheila? Agora falando da educação formal, está muito difícil a gente avaliar isso tudo, né? Porque o que eu acho como educadora é que a gente não pode parar, a gente não pode essa interrupção no conhecimento, no estudo que a gente estava tendo, eu sou contra, eu acho que tem que continuar, né? E isso foi olhado, isso foi percebido também pelos meus entrevistados, que eles falaram, olha, eu achei tão legal essa coisa de não ter parado, né? Não é a minha preferência, não é o meu desejo ter aula online, mas pelo menos eu não parei, eu dei continuidade, eu estou tendo acesso a uma ferramenta que eu desconhecia, e eu estou dando continuidade, eu estou vivendo, eu estou seguindo, né? Eu tenho uma grande amiga que está fazendo doutorado, e ela falou assim pra mim, foi inclusive ela é orientanda do meu orientador de mestrado, e ela falou, Ana, a gente não parou no doutorado, a gente não parou e pra gente não vai mudar nada. Mas é claro, existe uma maturidade diferente, né, dos profissionais que já estão no doutorado, porque sabe que tem todo o mestrado antes também que a gente estuda sozinho, que a gente tem que fazer sozinho, mas ainda assim existe a mediação e a interação por meio da tecnologia, por meio dessas salas que você falou. Então, a gente, o que eu percebo dos meus colegas educadores, assim, a gente está muito, muito contente de não estar parado, né? Porque... Mas também não dá para se avaliar, vai seguir o semestre, passou, não passou. Eu acho que a retenção de aprendizagem daí já vai ser algo que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, assim como você falou no EAD nas empresas, né? É possível? Desde que a gente estabeleça indicadores alinhados, adequados. O treinamento não é o treinamento pelo treinamento, né? Existe todo um planejamento, começo, meio, fim, propósito. É possível, sim. Eu acho que as perspectivas, já entrando, né, nas nossas perspectivas, eu acho que são do novo para o EAD. Apesar de ser algo que está, como eu disse algumas vezes já nessa noite, ser algo que vem crescendo a passos largos de anos para cá, agora ele está muito aquecido. As pessoas estão no molho do furacão e estão... alguma coisa está sendo feita online, né? Ou é o trabalho, ou é a reunião com o chefe, ou é a aula do filho, ou é a tua aula do teu curso de formação. Então... as perspectivas são muito boas, eu acho que nunca estiveram tão boas, e eu acho que a gente pode sim aproveitar esse momento para talvez começar a modificar a cultura, né, da empresa, das pessoas, mas com cuidados que foram mencionados por nós. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar também. Perfeito. Ana, a gente já está chegando ao final já da nossa conversa. E sempre eu gosto de colocar assim, bom, quem chegou agora, né, se a gente pudesse deixar assim um recheiozinho, né, o que mais nós percebemos das novas perspectivas do EAD nas escolas e nas organizações. Então, o que a gente poderia deixar aqui de entrega, né? Então, eu acredito ali, né, que você falou ali das professoras, né, dos professores que tiveram essa quebra e viram agora, né, do modelo mental e percebem agora as possibilidades de navegar, os alunos, né, abertos, né, e enxergando tudo isso. Também gostaria que você me colocasse o que você mais percebeu das tuas percepções que a gente poderia deixar. Eu acho que o que você já falou, mas o que é importante salientar é que essa visão, né, no caso da pesquisa que eu realizei, vem de pessoas, eu acho isso que é de fundamental importância, a gente entender que essa ideia veio de pessoas que têm por opção a modalidade de ensino presencial. Então isso faz toda a diferença, né? Pessoas que não querem o presencial mudarem o seu olhar, ressignificarem as aulas à distância, isso já são perspectivas muito boas para o EAD, né? Porque quem já tem toda uma geração que é fã, que adora, que se identifica com essa e tem o perfil para trabalhar com EAD, mas a gente está falando de um perfil de um público que não
não estava nessa gama, né? Não estava nessa fatia. Então isso é muito importante salientar. Eu acho sim que as perspectivas são boas e principalmente o olhar mudou para quem não tinha esse olhar. Né, para quem não tinha atenção para isso. E com isso a gente pode aproveitar coisas muito boas, porque tem coisas muito boas sim, para serem feitas e que podem ser exploradas neste momento e para os tempos normais, né? Quando a gente voltar aos tempos normais. Em suma, com relação às empresas, eu acredito que seja do ponto de vista da cultura, né, colocar a possibilidade de entrada com o EAD devagar, para assimilar, para orientar, para acompanhar, para acolher, né, para um bom ouvido, né, para conseguir entender qual que é a melhor forma, né, a melhor metodologia, porque a EAD não é uma metodologia única, ela tem várias formas de se trabalhar, várias ferramentas no mercado disponível e outras que vão crescer muito ainda nesse mercado. Então eu percebo que essas mudanças, levando em consideração o cenário e as possibilidades, serão super bem-vindas e nós temos muito a crescer no mundo da educação à distância. Né? Então, Ana, eu te agradeço de coração. Você é uma pessoa super especial, muito bem fundamentada, busca, curiosa, né? As tuas colocações foram super pertinentes. Super honrada em estar aqui com você essa noite e agradeço de coração as pessoas que entraram, colocaram suas perguntas, os seus pontos de vista, né? As pessoas com quem eu não conseguimos acolher e dizer boa noite, obrigada por terem entrado. E também esse canal vai estar disponível, esse link da live vai estar disponível no canal do YouTube do Instituto Modo, dentro da playlist Conexões que Importam. Né? Você foi uma conexão muito importante, é uma conexão muito importante para nós. Muito obrigada. Obrigada a vocês, boa noite, espero ter contribuído, né, com as nossas reflexões, que a gente possa, né, ter contribuído realmente para a gente pensar também de uma outra forma, e nos colocamos à disposição, né, tanto através do Instituto Modo quanto do meu Instagram pessoal, para qualquer dúvida ou qualquer outro bate-papo. Foi um prazer enorme, Shirley, te admiro muito como profissional, você sabe disso, amiga, então nem se fala, né? Uma amiga que realmente que a psicologia organizacional do trabalho me trouxe, e é com muito prazer que eu estava aqui hoje, nesse bate-papo muito gostoso. Obrigada pela oportunidade, um forte abraço, boa noite para todos. Um beijo, boa noite, até mais. Boa noite, até mais.